Nesse vídeo você vai saber tudo sobre um recurso dos exercícios que mais gera resultados, a intensidade do treino. É comum algumas pessoas acharem que se um exercício é feito com mais peso, logo é mais intenso. Será? Depende. Logo mais você vai entender por quê. Acredite, o que faz o indivíduo permanecer em algo são duas coisas: estar na zona de conforto ou ser desafiado. O meio termo nunca vai ser convidativo, não instiga. Ficar na zona de conforto é fácil. Uma poltrona confortável, pipoca com refrigerante, Netflix ou a rotina do dia a dia, exatamente do mesmo jeito. Todo dia é tranquilo, já sabe o que vai fazer, tudo é previsível. Pronto, está montado o contexto da zona de conforto. Você permanece nisso fácil por meses e anos. Mas o outro lado também é convidativo. Quando o ser humano é desafiado, desde que o desafio seja na sua medida, ele tende a encarar e permanecer no desafio até conseguir. E aí é que está o ponto para se manter fazendo exercícios físicos para sempre. Quando você impõe desafios para si próprio, isso vai ser uma estratégia excelente para se manter treinando. E aí é onde eu quero chegar. Quando você aprende a treinar gerando intensidades diferentes, isso vai gerar desafio. E aí o exercício fica muito mais empolgante e gera resultados estéticos e de saúde excelentes. A maioria das pessoas que estão nas academias não treinam com intensidade. Se você não treinar com intensidade, não torna a redução de gordura eficiente e nem gera o aumento do músculo. Mas antes de aumentar a intensidade do seu treino, é bom você entender que existem algumas formas de gerar mais esforço nos exercícios. E é interessante gerar estímulos diferentes para o seu corpo, porque assim ele responde melhor e você evita estagnação. Agora eu vou te falar sobre diferentes intensidades e como você vai manipular esses diferentes estímulos para ter resultados excelentes e se sentir sempre entusiasmado ou entusiasmada com os seus exercícios. Antes de começar a falar sobre as técnicas de intensidade, se inscreve no meu canal e clica no sininho para que sempre que tiver um conteúdo novo, você ser avisado. O conceito de intensidade varia de autor para autor e não existe um consenso universal sobre isso na literatura. Então, aqui eu vou dar o nome de intensidade para todo recurso que gerar mais dificuldade nos exercícios físicos. Existem alguns tipos de intensidade. Primeiro tipo de intensidade, a intensidade gerada pelo peso. Por exemplo, você vai executar uma rosca direta, a primeira série com 10 quilos, a segunda série com 12 quilos e assim sucessivamente, até a execução chegar à falha. Ou seja, faz o movimento até seu bíceps não conseguir mais levantar o peso. Essa é a intensidade máxima e é o tipo de intensidade mais usado. Segundo tipo de intensidade, que é a intensidade gerada pela amplitude do movimento. Se você mantém menos ou mais amplitude, isso vai aumentar ou diminuir o esforço, vai gerar mais ou menos intensidade. Quanto mais amplitude, mais intenso fica, e quanto menos amplitude, menos intenso o exercício fica. Já percebeu que quando você aumenta a carga de forma exagerada, a amplitude do movimento começa a diminuir? Pois é, isso é uma reação do corpo à sobrecarga. Um peso muito além dos seus limites vai fazer seu corpo reduzir a amplitude articular para fazer com que o movimento fique mais fácil. Quando você usa uma sobrecarga além das suas possibilidades, o corpo automaticamente usa mecanismo para se proteger. A abdução de ombro é um exemplo bem comum. O cara coloca uma carga muito alta
e o organismo começa a fazer uma flexão de cotovelo para aproximar a sobrecarga do centro do corpo e ainda reduz a amplitude. Essa é a estratégia que o organismo encontra para reduzir a dificuldade de movimento, já que a pessoa não tem consciência dos seus limites. O corpo dá um jeito para proteger. O outro exemplo bem comum é o supino. O cara bota uma carga muito além dos limites e aí desce a barra em no máximo 30 graus de flexão de cotovelo. Outro exemplo é o leg press. Coloca uma carga tão alta que não consegue fazer o movimento com amplitude correta. Não adianta nada. Apesar da pessoa estar usando uma sobrecarga alta, a intensidade gerada é muito pequena, pois ele reduz muito a amplitude do movimento. Nesse caso, a amplitude vai determinar a intensidade. É melhor você manter uma boa amplitude do movimento do que usar um peso maior que suas possibilidades. Quando você usa uma carga maior do que sua força permite, isso vai gerar uma redução grande da amplitude do movimento. E aí você não trabalha o músculo como deveria. Então, isso responde à pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Se o exercício é feito com mais peso, logo é mais intenso. Depende. Se o peso for tão pesado a ponto de reduzir a amplitude de movimento, o fato de ter aumentado a carga não aumentou a intensidade. Pelo contrário, reduziu a intensidade do exercício. Terceiro tipo de intensidade. Velocidade do movimento também é outra forma de ajustar a intensidade do treino. Quando você executa o movimento de forma bem lenta, isso aumenta a intensidade e quanto mais rápido é o movimento na musculação, menos intensifica. Quanto mais tempo de contração contínua o músculo tiver, mais gasto calórico você gera. Mais eficiente vai ser para o aumento da massa muscular e, obviamente, mais intensidade você vai conseguir. Quarto tipo de intensidade. Tempo de descanso entre as séries. É outra forma de gerar intensidade. Quando você dá mais tempo de descanso, menos intensidade vai gerar. E quanto menos tempo de descanso, mais intensidade vai ter seu treino. Por exemplo, se você costuma dar 1 minuto e 10, 1 minuto e 20 de descanso, comece a cronometrar 40 segundos ou 50 segundos. Você vai sentir a diferença. Se bem que eu vejo a maioria das pessoas darem 3, 4 minutos de descanso ou mais. Dar esse tempo todo de descanso gera quebra da continuidade fisiológica, que eu chamo de quebra do time fisiológico. E, além disso, ainda gera uma condição psíquica totalmente desfavorável. Você esfria muito o corpo e a mente perde o foco total. Isso vai gerando desânimo e logo o cara desiste do treino. Quinto tipo de intensidade. Outra forma de gerar intensidade é dar mais volume total de treino. Se você normalmente faz 3 séries e aumenta uma série fazendo 4 séries em todos os exercícios, isso vai gerar mais intensidade. Todo estímulo que gera uma intensidade maior ou um estímulo diferente para o corpo, todo o organismo vai se ajustar. O corpo reage assim. Caso você dê uma intensidade fraca, o organismo pensa, não preciso me ajustar para esse estímulo. O coração tem condicionamento, está aguentando esse estímulo fraco, o músculo tem força suficiente e não vou precisar gastar gordura como fonte de energia, porque a demanda energética está fácil. Então eu vou ficar do mesmo jeito. Mas se a intensidade for forte, o corpo vai pensar, puxa, vou ter que ajustar os batimentos cardíacos para dar conta do estímulo. Tenho que aumentar a massa muscular para suportar essa carga. E é preciso disponibilizar gordura como fonte de energia, porque a demanda energética está alta. Outra forma de aumentar o volume de treino é o aumento dos dias de treino por semana. Esse acréscimo vai gerar uma maior carga de treino semanal e, consequentemente,
mais intensidade por semana. Então, a intensidade do treino é um dos fatores determinantes para os resultados. E aí, como é que eu vou utilizar essas intensidades? Bora para o computador? Então, pessoal, vamos lá. Eu fiz aqui uma periodização de intensidades bem simples, que vai te ajudar a treinar de forma que, durante 4 semanas, você não vai repetir nenhum estímulo, mesmo que os exercícios sejam os mesmos. Isso faz muita diferença, tanto nos resultados, quanto na aderência aos treinos. Então, pessoal, vamos lá. O treino, ele é dividido em 3 partes, né? O treino A, treino B e treino C. Isso é bem simples e bem usual nas academias, em que no treino A a gente vai fazer o treino de membros superiores e inferiores, enfatizando toda a parte anterior do corpo, ou seja, toda a parte da frente do corpo, né? Toda a musculatura que está à frente do corpo. No treino B, a gente também vai trabalhar membros superiores e inferiores, sendo que a gente vai enfatizar toda a musculatura posterior do corpo, ou seja, toda a musculatura de trás do corpo. E no treino C, a gente vai fazer um mix, né, de anterior e posterior. A gente vai trabalhar tanto a musculatura da parte da frente do corpo, quanto a musculatura da parte de trás do corpo, tá? Tanto membros superiores como inferiores. Mas o que vai fazer a diferença aqui e que não é usado geralmente, né, ou quase nunca é usado, é uma periodização, né? E na periodização que eu fiz aqui para vocês, eu usei como forma aí de intensidade, de gerar intensidade, 2 formas, que é o volume de treino, tá? Dar intensidade pelo volume de treino, e a outra forma de intensidade é dar intensidade pelo tempo de descanso entre as séries. Então, vamos lá, pessoal. Ó, aqui é a periodização de 4 semanas, né? Em que a pessoa ela vai treinar 4 dias na semana. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui. A gente vai começar o treino A, né? Que é todo esse aqui. E no treino A, aqui na periodização, ele está pedindo para que você faça 3 séries, dando um intervalo de 30 segundos de descanso. Então, aí a gente começa. Sabendo disso, é só seguir toda a ficha. O agachamento, aí você vai fazer 3 séries de agachamento, dando um intervalo entre as séries de 30 segundos de descanso. Parte para o leg 45, também da mesma forma. 3 séries, dando um intervalo de 30 segundos de descanso. E assim por diante. E aí imagina que a gente vai para o segundo dia. No segundo dia, a gente vai fazer o treino B, e no treino B, a periodização está pedindo para que a gente faça 4 séries, dando um intervalo de 40 segundos. Então, diferente do treino A, aqui a gente vai ter mais volume de treino, então a gente vai ter mais intensidade do treino pelo volume, mas em relação ao tempo de descanso, a gente está dando menos intensidade do que no treino A. Então, a gente vai começar aqui. 4 séries, dando um intervalo de 40 segundos de descanso. Então, a gente começa. Vamos aqui para a cadeira flexora, que vai trabalhar a parte de trás da coxa, né? A musculatura de trás da coxa. E nessa cadeira flexora, a gente vai fazer 4 séries, dando um intervalo de 40 segundos entre as séries. E assim por diante. Passa para a mesa flexora, mesma coisa, 4 séries, dando 40 segundos de descanso. E aí segue nesse sentido. E aí no terceiro dia a gente parte para o treino C. Tá? No treino C, a gente vai fazer, a periodização está pedindo para que você faça 3 séries, dando um intervalo de 30 segundos de descanso. Então, a gente começa aqui. Agachamento unilateral, faz as 3 séries, dando um intervalo de 30 segundos de descanso. E aí, a gente parte para o 4º dia. No 4º dia, a gente volta para o treino A. No treino A, ao invés da gente fazer as 3 séries, a gente vai fazer 4 séries, dando um intervalo de 40 segundos de descanso. Então,
Diferente do treino A do primeiro dia, a gente está aqui dando mais volume de treino, então está dando uma intensidade por conta do volume maior de treino, mas no tempo de descanso a gente está dando menos intensidade do que no primeiro dia. Então, o treino continua intenso, só que a gente está dando uma intensidade de forma diferente. Que aí, no caso, é no volume de treino. No primeiro dia, a intensidade maior foi pelo tempo de descanso. E aí segue toda a ficha seguindo o que a periodização pede. E aí a gente parte para o treino B. A gente faz as 3 séries, dando um intervalo de 30 segundos de descanso. E aí segue todos os exercícios, mantendo essas 3 séries e cronometrando 30 segundos de descanso. E assim a gente vai seguindo as semanas, né, até chegar na 4ª semana. No segundo dia da 4ª semana, a gente começa fazendo um treino que a gente chama de treinamento recuperativo, que aí você vai fazer um treino com pouquíssimo volume, mas dando uma intensidade alta, tá? De 20 segundos entre as séries. É um treino muito rápido que você vai fazer no terceiro dia da 4ª semana, tá? E aí, seguindo todo esse... Se você não falta nenhum desses dias todos, no 4º dia da 4ª semana, você vai ter um descanso. E aí, volta para a primeira semana de treino, e aí vai seguindo durante aí mais 4 semanas, até a gente mudar essas formas de intensidade. E aí a gente faz uma nova periodização com novas formas de intensidade. Aqui eu usei 2 formas de intensidades, mas a gente pode usar muitas outras, né? No vídeo eu falei de 5 formas de intensidade. Poderia sim usar 5 formas de intensidade em periodização, ficaria um pouco mais complexa para fazer, mas é bem fácil de seguir, né? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Esse tipo de periodização faz sim toda a diferença nos resultados e toda a diferença na continuidade dos treinos. É isso aí, pessoal. Valeu!